de Lisboa e terei o prazer de moderar o debate de hoje, que contará com um ilustre painel. Entre eles temos o prazer de poder contar com o Dr. João Cunha e Silva, notário e antigo vice-presidente do Governo Regional, considerado pelo Jornal do Expresso o ideólogo das sociedades comerciais, das sociedades de desenvolvimento, peço desculpa, em 2014, por isso, de certo, uma pessoa adequadíssima a debater o tema em questão. Muito obrigada pela sua presença. Igualmente, contamos com o Dr. Jacinto Serrão, doutorado em Ciências da Educação, professor universitário e antigo deputado da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa Regional, tendo já ocupado o cargo de vice-presidente desta última. Tendo já se pronunciado variadas vezes sobre este tema, também queremos que será uma mais-valia a sua presença hoje. Sem mais demoras, darei então início à mesa redonda com uma pergunta dirigida ao Dr. João Cunha e Silva. Então, como primeira pergunta para o Dr. João Cunha e Silva, aqui será como surgem as sociedades de desenvolvimento e em que circunstâncias e quais os principais objetivos que esperavam ser observados com a sua criação. Obrigada. Ora, aqui vai o primeiro esclarecimento, provando que até os grandes órgãos de comunicação social falham. Não sou o ideólogo das sociedades de desenvolvimento. Eu, quando cheguei ao governo, já existiam duas sociedades de desenvolvimento. A Sociedade de Desenvolvimento Ponta Oeste e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo. Mas, bom, o que mudou foi a forma de funcionamento das sociedades mais viradas para um investimento com retorno financeiro, com a tentativa de retorno financeiro. Eu lembro um episódio que tive, mal cheguei ao governo, no ano 2000, estava no Polo Tecnológico a acontecer uma conferência e eu estava representando o governo na mesa com nada mais, nada menos que o professor Sousa Franco, o falecido professor Sousa Franco, que tinha sido Ministro das Finanças até 1999. E nós estávamos a deparar-nos aqui na região autónoma da Madeira, nessa altura, com o governo Passos Coelho e com a senhora Ministra Manuela Ferreira Leite, de quem eu tenho a maior das considerações, e o famoso endividamento zero. Ora, eu, para fazer conversa durante aquela longa conferência que eu conhecia no Tecnopolo, perguntei ao senhor professor Sousa Franco como é que a gente ia fazer pela vida, para continuar o desenvolvimento e para continuar a fazer crescer e manter o emprego e essas coisas, essas perguntas que nós fazemos quando não sabemos o que temos a fazer, e eu era recém-nascido, isto é, tinha chegado no ano 2000 ao governo e ele já era catedrático nessas funções, digamos assim. E ele disse, façam aí umas parcerias público-privadas e hão de ver que conseguem fazer alguma coisa sem contar com o governo. Bem, eu fiquei a pensar no assunto. Escusado será dizer que dificilmente se encontra privados que queiram ser sócios do governo, sobretudo para investimentos deste género. Acabei por recorrer às autarquias, às câmaras municipais, e passou a ser o objetivo, passou a ser o desenvolvimento regional descentralizado. Tanto assim foi que foram as câmaras, as autarquias, que, sendo sócias das sociedades de desenvolvimento, passaram a propor todas as obras, ou quase todas as obras, melhor dizendo, que as sociedades acabaram por construir. Isto é, nós tentamos fazer face. Eu constituí mais duas sociedades de desenvolvimento para cobrir todos os concelhos e ficarem em pé de igualdade. O objetivo era o desenvolvimento regional e manter o ritmo de desenvolvimento, o emprego, que era fundamental, e não deixar que a economia fizesse cair nenhum dos seus sectores fundamentais. O objetivo, digamos, era este, e as sociedades surgem porque nos é imposto um endividamento zero na altura, já se começava a falar que depois poderiam ser mexidas na Lei de Finanças Regionais, como mais tarde veio a acontecer com o engenheiro Sócrates, e voltamos a perder, enfim, financiamento. O governo não tinha dinheiro e era preciso arranjar um caminho para mantermos o desenvolvimento. Grosso modo é isto.
Obrigada pelo seu primeiro esclarecimento. Então, aqui agora uma pergunta dirigida ao Dr. Jacinto Serrão. Considera que na altura em que surgiram estas sociedades, elas faziam sentido para a região e acredita que, pelo menos nos seus primeiros anos, geraram lucro à economia regional? Bom, boa tarde a todos. Agradeço naturalmente aos promotores do evento, ao núcleo de universitários das regiões autónomas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e todos os presentes. Também cumprimento naturalmente o Dr. João Cunha Silva, que ao fazer esta introdução deixou de facto o seu ponto de vista relativamente a estas sociedades de desenvolvimento e da forma como o Dr. João Cunha Silva realmente transmitiu, e ele é um dos principais responsáveis pela arquitetura destas sociedades de desenvolvimento e pelos projetos que foram desenvolvidos pelas sociedades de desenvolvimento, trata-se de uma ideia que até é uma boa ideia, inicialmente, uma ideia para contornar os limites de endividamento, que levou abundantes recursos públicos, como todos nós sabemos, e foram muitos. Agora, a questão que se coloca é a qualidade dos investimentos. E a qualidade dos investimentos acredita aquilo que é uma boa ou má política pública, uma boa ou má gestão das contas públicas. Quando nós projetamos qualquer investimento, principalmente quando usamos o dinheiro público, portanto, seja qual seja, nós temos, ou qual for, nós temos de atender àquilo que os economistas chamam se ela terá um benefício social líquido. O que é que entendemos por benefício social líquido? Pelo menos os economistas. É que ele tem de ter um benefício social direto, menos o custo social que isso vai advir para a comunidade, portanto, os recursos que a comunidade vai colocar nesse tipo de investimentos, e esse benefício social líquido terá de ser naturalmente positivo. Quando nós falamos nesse benefício social, estamos a falar de benefícios para interesses privados e benefícios a terceiros, que é aquilo que nós designamos, ou que os economistas designam, eu não sou economista, mas é por externalidades, ou seja, os benefícios que esse investimento terá para a reprodutividade, ou será ou não reprodutivo, ou seja, benefícios com efeitos sociais, pode ser, por exemplo, o emprego, pode ser outras questões de natureza social, melhorar a qualidade de vida da comunidade, pode ser benefícios económicos, como pode ser benefícios ambientais, culturais, etc, etc. E é exatamente nesta questão que nós nos centramos em muitas das obras. Muitas das obras, todos nós sabemos, que foram projetadas sem acautelar este estudo e sem estarem devidamente estudadas para trazerem este benefício social líquido para a própria comunidade. E podemos falar, e seguramente ainda vamos ter a oportunidade de falar, de muitos exemplos que não foram bons investimentos, antes pelo contrário, foram péssimos e desastrosos investimentos para a região, e ainda continuam a ser, e que ao longo do tempo, mesmo ao longo destes anos todos e até os dias de hoje, ainda continuamos com uma gestão muito danosa de determinados equipamentos públicos que sorveram realmente bastantes recursos financeiros e que ainda continuam a levar recursos financeiros públicos. Podemos dizer, mas existem ou não existem investimentos que foram úteis. É evidente que essa avaliação tem de ser feita à base desta lógica económica. O benefício social líquido trouxe retorno, benefício social, tirando o custo social que essa obra, que esses investimentos aconteceram e quais foram os impactos que tiveram na própria comunidade, na sociedade, no ambiente e na própria economia. Podemos avaliar uma a uma e chegamos à conclusão que algumas, naturalmente, que tiveram um benefício social líquido. Portanto, sejamos honestos, mas outras tiveram um prejuízo enorme e outras precisam ser estudadas se realmente elas trouxeram esse tal benefício social líquido. Poderíamos, e seguramente vamos ter a oportunidade de dar exemplos, mas isto para concluir que esta boa ideia que o Governo Regional teve no início para contornar os limites de endividamento
e criar margem financeira para alavancar um conjunto de investimentos, poderia ter sido muito boa se estes investimentos que foram projetados fossem projetados com a intencionalidade e com a garantia de retorno para a própria economia, todos eles. E todos nós sabemos que até hoje muitos deles foram autênticos servidores de dinheiros públicos e, como disse, podemos ainda, vamos falar de alguns deles que ainda continuam a levar muito dinheiro e continuam a não ter qualquer utilidade pública, não tem utilidade nenhuma. Portanto, é esta é isto que eu poderei dizer neste momento, em função da sua própria pergunta, se na origem estes investimentos foram ou não foram úteis. Agradeço também pelo esclarecimento. Regressando aqui então ao primeiro orador, o Dr. João Cunha e Silva, poderia falar sobre os projetos que considera terem sido mais positivos para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural da Madeira e Porto Santo? Olha, isso, como na primeira pergunta eu tive a oportunidade de dizer, as sociedades de desenvolvimento foram formadas pela região e pelos concelhos, pelos diversos concelhos, face à inexistência de possibilidade de termos sócios privados. E os concelhos ganharam a prerrogativa de serem eles a indicar as obras nos seus concelhos. E as Assembleias Gerais e as atas das Assembleias Gerais são comprovativos disso. Mas não deixo de dizer que quase todos eles, fizemos quase 100 obras, e são significativas. E a maior parte das pessoas, se calhar hoje em dia, sobretudo a vossa geração mais jovem, passam por elas, usam e não sabem que foram as sociedades de desenvolvimento a fazê-los. Eu não consigo estar a citar todos, mas digo a importância que tem, por exemplo, um campo de golfe do Porto Santo, a importância que tem a Casa das Mudas na Calheta, a frente-mar toda do Porto Muniz, foi toda feita pelas sociedades de desenvolvimento, ou quase toda. A frente-mar de Machique, que antes era um campo pelado de terra que lá estava. O Porto de Recreio da Calheta, coadjuvado, digamos assim, pela praia que está lá junta. No centro do Funchal, a Avenida Sacardano tinha 2 faixas, passou a ter 4 faixas. Foi uma sociedade de desenvolvimento que fez. A Praça do Mar foi uma sociedade de desenvolvimento que fez. A Praça do Povo, em frente ao Cais, foi uma sociedade de desenvolvimento que fez. A própria rotunda que vai para o Porto fez uma sociedade de desenvolvimento que fez. O Centro Cívico e de Congressos do Porto Santo, o edifício da Câmara Municipal do Porto Santo, a praça que está ali à frente, foi uma sociedade de desenvolvimento que fez. O futuro campo de golfe da Ponta do Parque é considerado, já antes da sua construção, um campo de golfe que vai-se ouvir falar e que garantirá com certeza maior repercussão ao desenvolvimento que está acontecendo a oeste da Madeira, vai recomeçar depois de ter sido interrompido pela crise de 2008, que, como o Jacinto sabe, aconteceu no mundo inteiro e tinha que chegar à Madeira, não é? Pensar-se que a crise aconteceu em todo o lado, impediu quase todos os países e regiões de fazerem investimentos, e na Madeira a gente tinha que ultrapassar isto por obra e graça de um benfeitor qualquer que apareceu aí e destinava assim. Mas há mais projetos de outra dimensão, espalhados pelos vários concelhos da região, desde o Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, o Centro Cívico do Estreito da Calheta, o Parque Temático de Santana, o Aquaparque de Santa Cruz, o Centro Desportivo da Ribeira Brava, o Centro de Vulcanismo em São Vicente e os jardins todos da Vila de São Vicente até ao mar. Enfim, houve desenvolvimento económico, social, cultural, desportivo, e é indelevelmente marcado por estes projetos que aqui se falam, e há mais que não estou a recordar. É claro que o Jacinto, nas suas funções político-partidárias, fala
dos que correram mal. Para mim, só um correu mal. Só um correu mal. E mesmo assim, é capaz de agora conseguirem dar a volta. Mas é preciso terem atenção uma outra questão. Estas obras eram feitas não com dinheiro do orçamento da região. Isto é, os orçamentos da região iam à Assembleia para ser aprovados, mas não havia verba nenhuma para as sociedades de desenvolvimento. Como o Jacinto sabe muito bem. Havia verba para outras necessidades da região, mas para as sociedades de desenvolvimento não era assim. Nós já candidatávamos, através de programas e de estudos aos bancos, que nessa altura emprestavam facilmente dinheiro e havia muito para emprestar, e era assim que se faziam os investimentos das sociedades de desenvolvimento. Só quando a região, face à crise de 2008, assume as despesas de investimento das sociedades de desenvolvimento é que se pode falar, e efetivamente, que não houve no início a procura de haver retorno nos investimentos. Aliás, esse era o objetivo principal. Mas quando surge esta crise que atrapalhou toda a gente, inclusive os bancos, ficou mais difícil. Mas deixe que lhe diga que os empréstimos das sociedades de desenvolvimento aos bancos eram de tal maneira bons que foram sendo mantidos até hoje, porque até juros negativos tinham. E, portanto, como tinham juros negativos, não se pagava, pagava-se menos, aliás, e os outros eram prioritários. Portanto, há um conjunto de situações que se intrometem, digamos assim, neste projeto grandioso que eram a das sociedades de desenvolvimento e que prejudicou de alguma maneira um ou outro investimento. Mas não assim tanto. Porque, repara, um investimento pode estar bem feito e é entregue ao seu destinatário. Se o seu destinatário gera mal o investimento, não quer dizer que o investimento seja mau. E eu posso dar exemplos de um ou outro, com certeza o Jacinto Serrão tem na sua pequena lista de 10 obras, explicam que o investimento pode não ser mau, pode ter sido mal gerido, ou pode as opções terem sido mal tomadas no que concerne à sua finalidade. Agradeço mais uma vez pela sua resposta à minha questão. Passando então ao Dr. Jacinto Serrão. Segundo o excelentíssimo doutor, as sociedades de desenvolvimento votaram largas centenas de milhões de euros aos madeirenses. Poderia dar exemplos concretos de investimentos que, a seu ver, foram fracassados ao ponto de serem considerados um furto aos madeirenses? Bom, eu de facto já usei essa expressão, é uma expressão metafórica, mas que faz todo o sentido. Faz todo o sentido para muitos dos investimentos, mas antes, até mesmo para fazer um enquadramento, é para podermos perceber, eu disse logo no início que muitos dos investimentos foram investimentos úteis e que seguramente trouxeram este benefício social líquido para a região autónoma da Madeira. Mas outros tantos investimentos, mesmo aqueles de benefício social líquido, são de benefício duvidoso, porque, como disse, o benefício social tem a ver com o benefício a privados e as tais externalidades com os efeitos que pode ter na própria comunidade e na economia, do ponto de vista social e até mesmo ambiental. Porque nós sabemos que alguns desses investimentos, para estar aqui, ou muitos desses investimentos, seguramente trouxeram algum benefício privado, portanto os privados acabaram por beneficiar, isso é normal, mas para uma política pública e para investimentos públicos, o que nós temos é de maximizar estas externalidades e não os benefícios a privados. Portanto, é pensar sempre como é que vamos maximizar o benefício social, o benefício para a economia, o benefício para o próprio ambiente. O Dr. João Cunha e Silva acabou por falar de alguns exemplos que até estão com alguma dinâmica, como, por exemplo, campos de futebol. Eu tenho as minhas dúvidas se realmente... O de golfe, peço desculpa. Os campos de golfe, se de facto isto é uma prioridade, ou era uma prioridade para o setor público ou para o investimento público, ou se isto realmente deveria ser incentivado através também de políticas de gestão do território, e isso a administração pública pode fazê-lo, de maneira a incentivar que os próprios privados dinamizassem esses investimentos.
sem ser realmente estas sociedades de desenvolvimento, ou sem ser realmente o dinheiro público a se atravessar para este tipo de investimentos que os privados sabem fazer melhor que o setor público. E outra questão também, quantos restaurantes é que as sociedades de desenvolvimento foram construindo pela empresa? Portanto, não é vocação do setor público construir restaurantes. Os privados sabem fazer melhor e nós construímos muitos desses restaurantes e eu tenho muitas dúvidas também na qualidade destes investimentos e até mesmo no retorno económico desses investimentos. Está para avaliar muitos desses investimentos e não são só 10 destes investimentos que se tiveram ou não tiveram este retorno económico. Quando eu digo que as sociedades de desenvolvimento furtaram centenas de milhares ou milhões de euros aos madeirenses, é no sentido que se realmente deram um prejuízo claro à região, portanto, esse dinheiro foi suprimido para outras prioridades de investimento que não para aquelas que são as realmente necessárias. Por exemplo, mesmo no âmbito das próprias sociedades de desenvolvimento, as orientações podiam ser dadas para um conjunto de investimentos que eu acho que são muito mais prioritários em determinados conceitos do que os campos de golfe ou os próprios restaurantes, como citei a título de exemplo. Mas não foi, de facto, essa a preocupação de quem fez a gestão destas sociedades de desenvolvimento. Depois pensar, o Dr. João Cunha Silva está à espera realmente que eu lance a lista de obras que foram desastrosas, a que está à cabeça é seguramente a Marina do Lugar de Baixo. A Marina do Lugar de Baixo, que não tem nada a ver com gestão, tem claramente a ver com erros claros de cálculo e de planeamento. E quem planeou, naturalmente, cometeu erros, mas o grande drama é que nós colocamos lá 110 milhões de euros. Com os investimentos com os investimentos que foram feitos, entretanto, para os enrocamentos, para a segunda muralha que foi feita. Todos nós sabemos que o mar destruiu aquilo várias vezes. Nós temos que contabilizar o que aquele investimento inicial, ao longo do tempo, foi sorvendo ou tirando, suprimindo aquilo que é o dinheiro público. Aquilo que agora chamamos a renaturalização da Marina do Lugar de Baixo. Ora, nós gastamos estas largas dezenas de milhões de euros para um investimento, e agora continuamos a gastar para renaturalizar aquilo que já era perfeitamente natural. Eu ainda me lembro, quando era muito mais jovem, eu ia para lá de moto e mergulhava naquela praia, era uma praia simpática, pequeninha, mas ela era perfeitamente natural. E agora estamos sempre a gastar dinheiro para corrigir aquele problema. Mas existem outros, que realmente não tiveram qualquer utilidade, nem nunca tiveram qualquer uso. Mas que eu estou a dizer aquela utilidade que não tem qualquer rentabilidade. O heliporto do Porto Muniz. Não é obra da Sociedade de Desenvolvimento, Jacinto. Isso não é uma obra da Sociedade de Desenvolvimento. O Penedo do Sono, o Penedo do Sono no Porto Santo, o próprio campo de vôlei no Porto Santo, os complexos das Salinas em Câmara de Lobos, que tinha lá um restaurante, portanto é um investimento muito bonito, mas aquilo nunca teve realmente uma utilidade pública prática que pudéssemos verificar algum retorno para a economia local e para a comunidade. Poderíamos falar também, já que falou do Parque Aquático de Santa Cruz, existe um enorme edifício que foi construído no fim do Parque Aquático, que aquilo está completamente, até hoje, continua lá, sem qualquer utilidade. Nós não estamos a utilizar aqueles equipamentos, esses investimentos, de maneira a poder, pelo menos, tirar alguma vantagem económica desses investimentos, já que estão feitos, mas pelo menos fazer isto. Depois tem a ver com os modelos, como disse, e aí já concordo com João Cunha Silva, que tem a ver depois com a utilidade e a gestão que se faz de alguns equipamentos. Alguns estão subaproveitados e estão a ser muito mal geridos. Por isso é que se colocam a questão da utilidade ou não da existência de sociedades de desenvolvimento neste momento. E também seria importante, e para terminar, falar, e aí está contabilizado, pelo menos, das derrapagens das obras da sociedade de desenvolvimento.
quase todas elas tiveram derrapagens e algumas bastante acentuadas, na ordem dos 40%. Portanto, eram previstas, muitas delas, portanto, na ordem dos 40% das obras de sociedade de desenvolvimento, e lembro, por exemplo, o Parque Temático de Santana, que não teve uma derrapagem de 40%, mas de 100%. Custou o dobro daquilo que estava previsto inicial. Ora, todas estas derrapagens foi causando um problema bastante grande também nestas sociedades de desenvolvimento e para poderem dar uma resposta adequada a estes investimentos e para trazerem este retorno económico. Portanto, são questões que vale a pena dizer e relembrar para percebermos que muitos destes investimentos foram maus investimentos e fazem falta à população da Madeira e fazem falta para outro tipo de investimentos que hoje em dia ainda não temos e que, para mim, e que, a meu ver, eram prioritários para a região e para os concelhos da região autónoma da Madeira. Obrigada. Antes de fazer essa próxima questão, pedia só que não interrompessem o tempo de cada um, por favor. Pronto, agora para o Dr. João Cunha e Silva, perguntaria se considera que as sociedades de desenvolvimento contribuíram e ainda contribuem de forma significativa para a dívida pública da região. O assunto anterior tem tantas coisas lá metidas que cada uma delas dava para fazer uma conferência. Por exemplo, a Marina do Lado de Baixo dava para fazer uma conferência só ela, só para explicar as contas que o Jacinto fez, que soma números que nunca foram executados. Outra questão é achar que campos de golfe não interessam nem cumpriam o objetivo de desenvolvimento económico, desportivo, social, tão importante que é para o Porto Santo para combater a sazonalidade e um êxito para os hotéis sobretudo na época de inverno. Mas, enfim, não vou estar a discutir isso. Os restaurantes, nenhuma sociedade de desenvolvimento fez restaurantes. Os restaurantes estavam englobados nos projetos de investimento. Isto é, há um projeto de investimento que, por exemplo, o campo de golfe do Porto Santo era um restaurante. É o que faltava, fazer um campo de golfe do Porto Santo e não fazer restaurante. Era o único, ia ser famoso. Bom, mas respondendo à pergunta concreta que a senhora me fez, é preciso fazer um ponto prévio. A dívida da região, tão badalada, é inferior à dívida nacional e inferior à média europeia. Portanto, isto tentou ser uma questão constante, permanente, da dialética do Partido Socialista, mas hoje chega-se aqui e está assim, a dívida da Madeira é inferior à nacional e é inferior à média europeia. Fizemos mais de 100 obras sem dinheiro do orçamento regional. Nós íamos aos bancos e não podíamos, e isto é pura demagogia, não podíamos ir ao banco e pedir dinheiro para fazer um centro de saúde, porque o banco não emprestava. Quando digo nós, era as sociedades de desenvolvimento. O governo, tudo bem. Agora, as sociedades de desenvolvimento não podiam ir ao banco pedir dinheiro para fazer um centro de saúde, porque um centro de saúde não tem retorno e não teria justificação económica para eles emprestarem o dinheiro. Ora, não se pode estar a confundir as sociedades de desenvolvimento com o trabalho do governo. O trabalho do governo é uma coisa, o trabalho das sociedades de desenvolvimento era outra, e só podia ter dinheiro emprestado se apresentassem estudos de viabilidade económica, e foi o que aconteceu, e portanto não se pode estar a confundir as coisas. E algumas coisas foram prejudicadas, o retorno de investimento foi prejudicado, porque a crise de 2008 apanha as sociedades de desenvolvimento no seu final de construção, isto é, as sociedades de desenvolvimento estavam quase todas a acabar as suas construções, os investimentos estavam a acabar as suas construções, e apanha a crise de 2008, isto é, quando poderiam ter retorno, quando podiam ser candidatas a ter investidores privados, aparece a crise que abalou o mundo inteiro, não foi só a região. Eu ouço constantemente empresários, pessoas com propriedades e com negócios, a dizer que não conseguiram fazer isto porque a crise de 2008, não conseguimos fazer o hotel por causa da crise de 2008. Pois, as sociedades de desenvolvimento aconteceu mesmo, não conseguimos fazer o campo de golfe da Ponta do Parque, que eu amei, por causa da crise de 2008, e agora vai ser reiniciado e com certeza que vai ser feito e correrá tudo bem. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa, fala-se em milhares e milhões, como pela boca fora, mas é um desafio que eu gostava que se fizesse.
Uma coisa é a dívida da região. A dívida da região, que hoje anda nos 5 mil milhões e tal, que em 2012 estava em 6,2 mil milhões. Eu posso dizer, sem me estar a falhar muito, que na altura, aí em 2012, a percentagem, o contributo, digamos assim, quando a região assumiu as dívidas das sociedades de desenvolvimento para essa dívida, não devia ultrapassar os 5, 6% das sociedades de desenvolvimento em relação à dívida global da região. E hoje eu garanto que não deve ultrapassar 1%, 1,5% a dívida das sociedades de desenvolvimento para a dívida global da região. E, portanto, estar-se a falar constantemente nisso, como se fosse o nosso pecado maior e o mal dos nossos pecados neste momento, não é verdade. Basta que façam as contas da dívida. Eu creio que a dívida hoje não andará muito grande, de tal forma que, em termos de percentagem, não ultrapassará os 1%, 1,5%. Não cheguei a fazer contas, pelo cálculo de uma notícia que vi hoje no Jornal da Madeira, creio que será 1,5%, 1,5%. Mas, continuando, o que importa dizer é que o esforço foi feito para descentralizar, o esforço foi feito para desenvolver a região e não só o Funchal nem a capital, a região toda. E se hoje em dia as pessoas usam estes investimentos e gostam dos investimentos, não se pode dizer que isto foi mal emprego e que não se devia ter feito, porque se devia ter feito um centro de saúde aqui e um centro de saúde ali. Isso é trabalho do governo. O governo tem um orçamento e o orçamento é que dá para fazer essas coisas. Isto era outra coisa que necessitava ter retorno, e para ter retorno e interesse dos privados nisto, não era propriamente esse tipo de iniciativas. Misturar isto tudo é demagogia, é querer fazer de uma outra coisa que não é. E o Jacinto sabe perfeitamente disso. Eu reconheço ao Jacinto inteligência e sagacidade para fazer isso, mas ele tem o seu papel a cumprir. E para mais, tem o passado para defender. E no passado, quando foi líder do Partido Socialista, foi nessa altura que as sociedades de desenvolvimento estavam na sua plenitude. E isto causava muita impressão ao Partido Socialista. Porquê? Porque eram inaugurações atrás de inaugurações. Eram coisas bem-sucedidas nos conselhos rurais. Conselhos rurais, digamos, nos outros conselhos, que hoje em dia já não são rurais. E isto incomodava de sobremaneira o Partido Socialista. Só lhe digo, para que tenham uma ideia, em 2007, no apogeu, digamos assim, da finalização de grande parte das construções das sociedades de desenvolvimento, mas também porque o governo se demitiu e foi para eleições, por causa da mudança que houve na lei das finanças regionais, que então o governo de Sócrates modificou contra a vontade regional. Mas o que é certo é que no apogeu destas obras a serem inauguradas, com situações de quase pleno emprego técnico na região, nós tivemos em 2007 a maior votação de sempre no PSD. Tivemos mais de 90 mil pessoas a votar no PSD. Ora, se havia descontentamento na população pelas obras que se estavam a fazer, por tudo o que se estava a fazer, não teriam votado 90 mil pessoas. E não estamos a falar das primeiras eleições em 1976 e 78 e 78, que essas também eram bastante participadas. Estamos a falar de uma eleição em 2007 que tem 90 e tal mil votos no PSD. Só para que tenham uma ideia, nós temos agora aqui a votação regional. Foi uma boa votação, ganhamos em todos os concelhos e em quase todas as freguesias, e a votação foi de 58 mil, cerca de 58 mil votantes. Portanto, as sociedades de desenvolvimento não tiveram um papel tão mau quanto pinta o Jacinto, tiveram, se calhar, mais mau no sentido político, porque chatearam um bocado o Partido Socialista. Obrigada. Perguntava então ao Dr. Jacinto Serrão como propõe investir o dinheiro que foi e é investido nestas sociedades de desenvolvimento.
Bom, eu não resisto a devolver a picardia que o Dr. João Cunha Silva acabou de me enviar. Eu tive, de facto, responsabilidades políticas maiores na oposição na região, mas também lhe recordo que mesmo nesse tempo do auge dos grandes investimentos e das inaugurações, e o Dr. João Cunha Silva acabou por dizer que muitos desses investimentos foram um benefício eleitoral, portanto, provavelmente muitos foram projetados exatamente com uma intuição ou com um intuito eleitoralista e não com o intuito de terem esta reprodutividade e realmente criarem condições para a sustentabilidade do próprio desenvolvimento e do próprio investimento, mas isso já é outra questão. Mas também lhe recordo que em 2004, quando fui candidato, eu tive 47 mil votos e tive o segundo melhor resultado na história do Partido Socialista, como Vossa Excelência sabe muito bem, em termos de votação na região ao longo da história da autonomia. Portanto, a questão, e o Dr. Alberto Jardim, que era Presidente do Governo, teve o seu pior resultado, teve 53%, se não estou em erro, pior resultado de todas as eleições que ele se submeteu a nível regional. Em 2004 e fui comigo. Isto para lhe dizer que eu não estou assim tão frustrado com o meu passado político. Eu tenho também as minhas concretizações. Era essa a minha intenção. Nem estou ressabiado, nem estou a falar. Estou a falar de uma forma já descomprometida e também depois do percurso que já fiz, também já não tenho necessidade de me sujeitar a qualquer coisa do ponto de vista político ou partidário. A questão, quando diz que o governo demitiu-se em 2007 por causa da famigerada Lei de Finanças das Regiões Autónomas de José Sócrates, eu também critiquei fortemente essa Lei de Finanças, tanto que até critiquei as PPRs a nível nacional e aqueles investimentos também que foram feitos que não foram bonitos a nível nacional, e eu próprio avancei com uma moção de estratégia global contra o engenheiro José Sócrates, que era primeiro-ministro com maioria absolutíssima no país. Portanto, não tive medo nenhum de enfrentar o engenheiro José Sócrates, mesmo a nível nacional, portanto, coragem política não me tem faltado, graças a Deus. Mas também lhe recordo também o governo regional, já não com o Dr. Alberto Jardim, mas com o Dr. Miguel Albuquerque, deveria ser coerente e deveria ter-se demitido não com o Dr. Alberto Jardim, com a revisão de 2010 da Lei de Finanças das Regiões de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, que ainda veio suprimir ainda mais dinheiro à região daquela que já tinha suprimido, da parte disso em 2007. Portanto, é bom que se diga que, a nível da República, existiram de ambas os lados políticos atentados à própria região autónoma da Madeira que precisam ser corrigidos com uma nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas, e eu acho que nisso nós estamos completamente de acordo. Em relação àquilo que se deve fazer aos investimentos, é evidente que aquilo que está feito, o que nós perdemos, e não vale a pena estar agora a olhar para o leite derramado, passo a expressão, mas é preciso agora dar utilidade àqueles investimentos que estão no terreno e que foram feitos. E essa utilidade passa por uma boa gestão pública destes equipamentos. E quem está a fazer a gestão são as sociedades de desenvolvimento. É evidente que as sociedades de desenvolvimento não estão isentas da sua responsabilidade pública e da administração pública na região autónoma da Madeira. Portanto, são tuteladas pelo governo regional e tem de existir realmente aqui uma exigência de dar utilidade e viabilidade económica a muitos destes equipamentos que foram construídos, que já levaram o dinheiro público, mas se nós não damos utilidade, o que acontece é que ou estão a estragar-se, porque não são a ser utilizados, e aí precisamos ainda de mais dinheiro para continuar a recuperar e a manter esses equipamentos que não têm utilidade, ou então estamos, de facto, continuamos a fazer uma má gestão daquilo que é o património público na região autónoma da Madeira. É evidente que toda a gente sabe o que eu tenho defendido. A questão que já foi dita pelo Dr. João Cunha Silva da dívida, que era juros baixos, e que agora isso já não se coloca neste momento, porque nós estamos a ver que, e que não entrou dinheiro público nisto, o orçamento público. Bom, o orçamento da região, agora no governo do Dr. Miguel Albuquerque, já não é diretamente da sua responsabilidade, você está fora disto, da governação direta, mas o que é facto é que com o governo de Miguel Albuquerque nós já injetamos dinheiro no orçamento da região, 214 milhões de euros nas sociedades de desenvolvimento,
E, tal como tem sido anunciado, o Governo prepara-se para injetar mais 120 milhões de euros para pagar a dívida das sociedades de desenvolvimento, o que prefaz uma quantia de 360 milhões de euros só no Governo de Miguel Albuquerque. E, portanto, o Dr. João Cunha Silva pode comparar com o montante da dívida em termos relativos, que é pouco, mas isto 371 milhões de euros é muito dinheiro. Não nos esqueçamos que andamos 20 anos para construir um novo hospital e ele custa 320 milhões de euros. O Governo da República abalança-se com 50%, nós com 50%. E todos nós sabemos as dificuldades que tivemos de arranjar financiamento, 320 milhões de euros para um novo hospital, e acabamos por injetar 360, ainda não totalmente, mas 241 mais 120 milhões de euros no próximo ano, ou nos próximos anos, nesta sociedade de desenvolvimento, e é dinheiro totalmente público. Muito obrigada pelo esclarecimento. Entramos aqui numa parte final do nosso debate, pelo que dirige a última questão ao Dr. João Cunha Silva. Entende que o atual modelo das sociedades de desenvolvimento ainda mantém os mesmos objetivos que justificaram a sua criação, ou tem apenas a sua atividade centrada na promoção dos seus empreendimentos? Eu, em 2010, deixei de ter a tutela nas sociedades de desenvolvimento. Portanto, nessa altura, atendendo até à crise de 2008, as dificuldades que se sentiam, defendi no seio do governo, junto de colegas meus, que as sociedades de desenvolvimento deviam ser extintas porque já tinham cumprido a sua missão. A sua missão era investir, numa altura que o governo não podia fazer, era desenvolver, descentralizar, e isso já estava feito. A maior parte deles concordava com isso, só que a qualidade dos empréstimos que as sociedades de desenvolvimento tinham eram de tal ordem positivos, digamos assim, porque tinha juros muito baixos comparado com os outros empréstimos que a região individualmente tinha, e outras questões ligadas a esses empréstimos inviabilizaram essa extinção. Eu creio que hoje se caminha nesse sentido. Isto é, com a dívida que não deve ultrapassar 1,5%, como eu vos disse há pouco, da dívida da região, eu creio que haverá condições para se caminhar nesse sentido. Primeiro, talvez seja uma fusão das quatro numa só, e depois extinguir com garantia de postos de trabalho no governo para os seus funcionários, e os bens geridos. Os bens que pertencem à região, é por isso que a região pagou, porque pertencem à região, são mais de 100 obras de vulto que pertencem à região, e esses bens podem ser geridos ou pela própria região, ou pelos municípios, porque não, os municípios também a gerir alguns desses bens, ou por privados, garantindo algum retorno ao investimento. Creio que será isto, mas quem sou eu para estar a dizer estas coisas, porque eu já não estou, como sabes, no governo, e, portanto, isto depende da orientação do governo. Agora, em termos gerais, devo dizer o seguinte: a gente nunca sabe o dia da manhã, não sabe as dificuldades porque vai passar. E eu não sei se um dia os descendentes do Jacinto Serrão, se estiverem no governo, não baterão mão num período difícil a uma sociedade de desenvolvimento para resolverem um determinado período mais difícil da vida da região. Agradeço muito o vosso convite, agradeço muito a companhia do Jacinto e de todas vós, e todos vós que aí estão a presenciar este pequeno debate. Na certeza, porém, que há assuntos aqui que davam eles sozinhos para muitos debates. Mais uma vez, muito obrigada pela sua questão, pela sua resposta. Passo então a fazer a última questão ao Dr. Jacinto Serrão. Defende que as sociedades deveriam ser completamente distintas ou propõe uma reforma no seu funcionamento? Bom, eu disse na resposta anterior que, de facto, existem problemas de gestão dos equipamentos já disponíveis e dos investimentos que foram feitos, erros de gestão, má gestão,
e o Dr. João Cunha Silva é bem-vindo ao clube daqueles que defendem a extinção das sociedades de desenvolvimento, e o Partido Socialista defende. Portanto, nós defendemos a extinção das sociedades de desenvolvimento, porque elas, neste momento, têm máquinas, conselhos de administração, e são, alguns deles, até máquinas de empregabilidade para os ditos job for the boys, que queremos usar a expressão que é muito famosa, mas não é para isso que as sociedades de desenvolvimento existem, e por isso mesmo, neste momento, e aí o Dr. João Cunha Silva já ajudou na sua explicação, não se justificam as sociedades de desenvolvimento. A Madeira vai pagar a dívida destas sociedades de desenvolvimento, e o que se deve fazer é exatamente dissolver estas sociedades de desenvolvimento, e todo o património destas sociedades de desenvolvimento deve ser gerido pelos diversos organismos do próprio governo regional e também das câmaras municipais, no caso específico, e depois tem de ser visto caso a caso e equipamento a equipamento. Alguns desses investimentos podem ser concessionados, e alguns deles também vendidos mesmo a privados, porque, como já disse, os privados fazem melhor a gestão de alguns negócios e de alguns investimentos do que o próprio setor público, estão mais vocacionados para isso, por isso seria a solução mais adequada para não estarmos a acrescentar mais problema ao problema. E desta forma nós poderíamos realmente olhar para estes investimentos e dar uma outra forma de gestão a estes equipamentos e uma melhor utilidade a estes investimentos públicos que nós tivemos através da Sociedade de Desenvolvimento. Também deixo que foi um prazer, deixo agora numa nota final, foi um prazer estar convosco, todos, também foi um gosto reencontrar o Dr. João Cunha Silva num debate, já tivemos alguns, mas acho que foi também proveitoso e a sua intervenção e o seu nível de intervenção já estou habituado, é um bom nível, também procuro fazer o meu melhor, desapaixonado, portanto, eu acho que nós, pelos nossos percursos políticos, e apesar de ser um pouco, não muito, mas um pouco mais novo que o Dr. João Cunha Silva, nós temos percursos políticos já bastante experimentados, que nos permite estar perfeitamente à vontade a dizer aquilo que nós pensamos, independentemente daquilo que os nossos partidos políticos pensam. Muito obrigada. Perguntava só se o Dr. João Cunha Silva tem algo para acrescentar ao debate. Teria muita coisa, mas não vai a tempo. Pronto. Então, agradeço imenso pela presença dos oradores e os demais presentes. Foi, de certeza, um debate muito interessante, mas irei também passar a palavra à minha colega Beatriz, que irá concluir. Obrigada. Só gostaria, de repetir o que já foi dito e de fechar a conferência a agradecer a todos os presentes, principalmente, obviamente, aos oradores, que estiveram, obviamente, muito bem, e agradecer pela conferência, que foi muito dinâmica e rica, e nós estamos muito contentes com o resultado. Por isso, muito obrigada e boa noite. Obrigada.